suporte e muita ajuda para conseguir melhorar cada dia um pouquinho mais. E fizemos isso com muito amor, minha querida. É assim que Jesus nos ensina a fazer uns com os outros. É assim que fazemos dentro da família de Deus. Preciso falar com a Mari, vovó. Preciso conversar com ela e ajudar ela com essa dificuldade. Muito bem, minha querida. Pode ir lá. O Guto vem aí. Vou pedir para ele me ajudar com esse peso de cesta tão pesada. Muito obrigada, vovó. A senhora me ensina muito. Por nada, preciosa. Eu vou lá atrás da Mari. Tá bom. Tchau. Tchau. Que nós não caiamos no perigo de viver os nossos relacionamentos dentro da igreja, mas fora também, de acordo com o que a sociedade diz. Existem muitas mentiras que parecem verdades, que muitas vezes nós não percebemos e que elas começam a tomar a nossa forma de relacionamento. Uma delas tem um dito popular, uma frase popular que fala assim, olha, Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. Não sei quantos já ouviram, mas muita gente fala, Deus deu uma vida para cada um cuida da sua. Mas a vida comunitária, centrada no Evangelho, baseada na palavra de Deus, ela não coexiste, ela não caminha junto com esse tipo de pensamento. Afinal, o Evangelho ele nos tira da zona de conforto. O Evangelho ele leva todo o nosso orgulho e ele produz em nós uma humildade, uma vida de humildade. E como bem disse C.S. Lewis, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos, cada vez menos, em si mesmo. Humildade não é simplesmente pensar menos de si. Humildade é pensar cada vez menos em si. Porque essa é uma das implicações do Evangelho em nossas vidas. Passamos a pensar menos em nós. O Evangelho nos livra de uma vida egoísta e autocentrada. Uma das marcas da queda principal é o egoísmo. É uma vida centrada no eu. Eu tenho 2 filhos, de 4 e 2 anos. Você vê desde pequenininho que você tem que lutar para mostrar para a criança que a vida dela não é sobre ela somente. A criança já nasce egoísta. A criança já nasce, é meu. Não quero repartir, é tudo para mim. E nós crescemos assim. E se não for o Evangelho, nós vamos viver uma vida centrada no nosso eu. E o que o Evangelho faz, ele nos tira os olhos, nos ajuda a tirar os olhos do nosso umbigo, porque muitas vezes a gente vive assim, né? É tudo sobre mim, é tudo sobre a minha pessoa, e aí quando eu tenho um encontro com Cristo, quando Cristo abre os meus olhos, eu passo a olhar para as coisas espirituais, eu consigo olhar para cima, e tem esse movimento do Evangelho, é o movimento do homem encurvado, o homem em pecado é o homem encurvado, olhando para si, tudo sobre mim. E aí Deus restaura, e aí nós conseguimos como ficar numa posição olhando para Deus. Deus abriu os nossos olhos, e uma vez que eu olho para Deus, eu olho para as pessoas ao meu redor também, começo a ver, nossa, a vida não é sobre mim somente, não é o que o mundo diz, que você é o centro do universo, que todas as coisas foram feitas para você, que você é o ponto fraco de Deus. Não é sobre você, a história do universo não é sobre mim, a história da Bíblia não é sobre mim, a história da Bíblia é sobre Jesus, é sobre a família que Ele está formando. E o Evangelho, ele nos ajuda a criar uma autoimagem inteiramente nova. O Evangelho nos dá uma nova identidade. Como que ele faz isso? Como isso acontece? O pastor Tim Keller ele vai dizer que o Evangelho, ele me humilha diante de todo mundo, dizendo-me que sou um pecador salvo pela graça. Mas também me encoraja diante de todo mundo, dizendo que sou amado e honrado pelos únicos olhos do universo que de fato contam. Então, o Evangelho, ele não faz que nós sejamos orgulhosos, autoconfiantes demais, mas ele também não nos deixa ficar com sentimento de autocomiseração. Coitadinho de mim, inferiorizado. Ele nos ajuda a viver de uma forma centrada no Evangelho, centrada na vida, nos ajuda a viver de forma ousada, ao mesmo tempo que nós vivemos de forma humilde. Porque o Evangelho ele nos livra de algo terrível, que é a comparação, uma vida de comparação.
Porque a comparação ela sempre vai levar a duas coisas, né? Ou a superioridade ou a inferioridade. Se eu me comparo com alguém que é pior do que eu me sinto superior àquela pessoa, sou superior, sou melhor. E aí eu fico com o sentimento, eu sou melhor do que essa pessoa, eu sou melhor do que o meu irmão. Mas se eu me comparo com alguém que está melhor do que eu na vida, e que tem mais habilidades que eu, que está se destacando mais, o que eu vou ficar? Com o sentimento de inferioridade. Nossa, olha a vida daquela pessoa, olha os dons, olha a beleza, olha tudo, ela é muito melhor do que eu. Só que tanto esse sentimento de superioridade quanto de inferioridade, eles são dois lados de uma mesma moeda, de um mesmo pecado, chamado orgulho. Logo, essas comparações, elas caem diante do Evangelho, porque nós temos uma compreensão nova de quem nós somos, da nossa identidade. O Evangelho nos livra dessa vida de comparação, de orgulho. Ela nos livra porque nós somos ditos, como nós falamos, como pecadores que foram agraciados. Nós temos uma nova identidade diante de Deus. Somos pecadores, sim, então eu não tenho como me orgulhar. Mas, ao mesmo tempo, eu fui amado por esse Deus, Criador do universo, Todo-Poderoso. Ele me fez filho, Ele me justifica, então eu me sinto, ao mesmo tempo, também amado. E a nossa identidade não passa mais a se basear na comparação, comparando com o outro para me sentir melhor. Comparando com o outro, talvez para ficar com um sentimento de autocomiseração. Eu tenho uma nova identidade, eu sou filho de Deus. Eu não preciso mais da avaliação dos outros para me sentir bem. Não preciso da aprovação do meu próximo para me sentir aceito. Eu já fui aceito por Deus, os olhos que mais importam. E aí eu me torno livre. Livre para servir, para ajudar e para carregar o fardo uns dos outros. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando Paulo ele escreve esse trecho que nós vamos ler, ele fala: levem os fardos pesados uns dos outros. E eu gostaria de convidar a se colocar de pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor, em reverência à palavra. A gente vai ler esse texto. Preste bastante atenção nesse texto, porque ele tem muitas riquezas. Paulo fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Pode se assentar. Que o Senhor fale conosco nessa manhã através da sua palavra, que ela possa nos confrontar, animar e nos trazer vida. Essa semana, enquanto eu estava meditando sobre esse texto, sobre essa passagem, me veio à memória algo que me aconteceu muito tempo atrás, quando eu ainda tinha 18 anos. No início da minha conversão, e certo dia eu estava com um amigo andando pelo centro da cidade, das ruas de Itajubá. Eu, um amigo, 18 anos aproximadamente cada um, e eu lembro que nós estávamos caminhando pela rua quando nós vimos uma cena triste de um homem vindo em nossa direção, mas ele não conseguia dar 5 passos sem que ele tivesse que parar, encostar no muro e se recompor para que ele pudesse dar mais 5 passos, e ele vinha cambaleando, caindo, e a gente vendo aquele homem vindo na nossa direção, mas a surpresa foi que quando aquele homem passou bem próximo da gente, na verdade ele esbarrou na gente, nós percebemos que aquele homem era um diácono da nossa igreja. E aí a gente ficou assim, aqueles 5 segundos, você fica, o que a gente faz? O que a gente deve fazer? Chocados, 2 jovens na fé, falando, e agora? O que a gente deve fazer? A gente corre para a igreja, avisa, a gente fala com ele, e a gente decidiu que a gente iria para a minha casa, que era próximo, para orar sobre aquilo, para realmente buscar na Bíblia o que a gente deveria fazer. E eu lembro que nós vimos que nós deveríamos ir até aquele irmão, falar com ele, exortar, orar com ele. E aí, no dia seguinte, foram lá 2 jovens, primeiro amor, né? Foram lá bater na porta da casa dele, falar com ele. E ele abriu a porta e pareceu bem surpreso
quando viu a gente, né? Por que a gente estava lá? E aí nós falamos, a gente poderia entrar para conversar com o senhor um pouquinho? E ele nos recebeu, lembro como se fosse hoje, nós sentamos ali na sala da sua casa e nós começamos a falar, olha, ontem a gente estava caminhando pela rua da cidade, uma situação difícil, né? E aí nós vimos o senhor estava cambaleando pela rua, o senhor estava, né, fora de si, o senhor nem reconheceu a gente. E a gente está aqui para saber como a gente pode ajudar o senhor, o que está acontecendo, né? Porque, primeiro, ele era um cristão, e segundo, ele era alguém que servia ativamente na igreja. E eu lembro que aquele homem, ele começou a chorar, e ele confessou que ele estava tendo problemas pessoais, e muitos problemas, já havia algum tempo, problema com a bebida. E nós perguntamos, então, se nós poderíamos orar com ele, e ele falou sim, nós oramos. E eu lembro que aquele dia nós saímos da casa dele com um sentimento de que nós fizemos o que nós deveríamos ter feito, né? Hoje, olhando, eu falo assim, eu acho que a gente fez certo, né? Mas eu lembro que a gente saiu com um sentimento de pesar por aquele homem estar passando por aquela situação, mas ao mesmo tempo com um sentimento de alegria e de ousadia, porque nós fizemos o que a palavra de Deus manda a gente fazer. E aquele homem, ele disse que iria procurar a liderança da igreja para pedir perdão, né, e para ser tratado, se afastar da sua posição e ser tratado para buscar restauração. E nós ficamos sabendo depois que ele assim fez. E nessa carta de Paulo aos Gálatas, nós vemos Paulo instruindo aquela igreja justamente sobre a questão que eles tinham uma liberdade no Evangelho. O tema predominante da vida da carta de Paulo aos Gálatas é que eles tinham liberdade no Evangelho. Eles não precisavam prender mais a costumes judaizantes, mas também eles tinham liberdade, mas eles também tinham responsabilidades. Não era porque eles eram livres que eles poderiam viver da forma que eles quisessem. Eu sou livre em Cristo, não tenho que fazer mais nada, então eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, eu tenho as práticas que eu quero. Não, Paulo está falando, olha, a liberdade que você tem em Cristo não te exime das responsabilidades com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. E porque nós vimos no capítulo 5, se você olhar um pouquinho no capítulo 5, nós vemos que Paulo, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Aquele texto profundo onde Paulo fala, olha, as obras da carne, elas são essa. Essa é a obra de quem anda segundo a carne, de quem não é nascido de novo, ou de quem, de alguma forma, está caindo no pecado. E aí ele fala, e os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que é o fruto, e ele fala quais as consequências práticas de alguém que caminha no Espírito. Ele fala, não vivam sobre as obras da carne, não vivam de maneira que vocês agradem a carne, mas busquem satisfazer-se em Deus, para que vocês possam caminhar no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Mas Paulo, ele sabia que alguns irmãos poderiam nesse processo cair, como acontece. Nós queremos viver no Espírito. É possível, não é algo platônico, inatingível. É algo possível, porque o Espírito Santo vive em nós. Mas em algum momento nós podemos vacilar, nós podemos tropeçar, escorregar. E talvez o receio de Paulo era que quando alguns irmãos da igreja ali vacilassem em um daqueles pontos e começassem a caminhar nas obras da carne, glutonaria, bebedeira, imoralidade sexual e várias outras coisas. Talvez quando um daqueles irmãos e irmãs da igreja fossem pegos nesse pecado, talvez o receio de Paulo era que alguns que se consideravam mais espirituais fossem rudes com esses irmãos. E aí no final do capítulo 5, Paulo fala, olha, não tratem os seus irmãos que tropeçaram, não tratem uns aos outros de maneira presunçosa. Vocês não tratem, vocês que se consideram espirituais, que andam segundo o Espírito, não tratem seus irmãos com sentimento de superioridade, olhando como se você fosse melhor porque você não caiu naquele pecado, ou provocando seus irmãos. E aí no começo do capítulo 6, Paulo fala como eles deveriam agir caso algum irmão, alguma irmã dali da igreja fosse surpreendido, fosse pego andando em algum pecado desses pecados, fossem encontrados faltosos. E Paulo começa então falando o que eles deveriam fazer. Paulo fala, vocês que são espirituais, vocês devem restaurá-los, olha como o conselho de Paulo, restaurá-los com mansidão. E diante disso nós devemos fazer uma primeira pergunta para nós, pessoalmente.
como naturalmente, pense consigo, como naturalmente eu ajo, como naturalmente nós agimos quando um irmão, uma irmã nossa, é surpreendido em algum pecado. Talvez a nossa reação é virar a cara, né? Fingir que nós não vimos, não estou nem vendo esse pecado. Melhor fingir que eu não estou nem sabendo disso. Outros talvez prefiram atravessar a rua no sentido de se afastar daquela pessoa que pecou, se distanciar, para que nós não tenhamos a responsabilidade de ajudar. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, poxa, eu já tenho tantos problemas, minha vida já é tão difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho disposição para ajudar essa pessoa, eu não posso me dar o luxo de ajudar essa pessoa que está passando por esse problema. Talvez outros digam, né? Isso não é problema meu, isso é problema dele. Pensamento mundano, muitas vezes, que nos atinge, né? Outros talvez prefiram não se contaminar com o pecado do seu irmão. Talvez entrar para ajudar e ser julgado por outros que vão falar, você está apoiando, você está... então eu prefiro ficar isento. Mas o que nós vemos aqui, que Paulo fala, é que não é assim que o cristão espiritual deve agir. Ele deve restaurá-lo. O que Paulo diz é que nós devemos levar os fardos pesados uns dos outros. Nós não devemos nem criticar, nem ser rápido em criticar alguém que foi pego em um pecado, e nem ser receosos em confrontar. Nenhuma das duas coisas. Nem vou ser rápido para criticar aquela pessoa, uma pessoa que está numa situação, já chega criticando ou espalha crítica sobre aquela pessoa, e nem receosos em confrontar. Não, eu não vou falar, porque se eu falar pode ser que isso não vai ficar bem para mim, a pessoa pode ficar chateada comigo. Nós precisamos ter ousadia para fazer o que a palavra fala. Nós não devemos agir como legalistas também. Essa era a preocupação de Paulo. Como fariseu, jogando ainda um fardo mais pesado sobre aquela pessoa que já está carregando um fardo pesado de um erro cometido. Mas a pessoa está ali, esmagada. O cristão, quando ele peca, ele sente remorso, ele sente, na verdade, arrependimento. E aí o que ele precisa é de restauração, ele não precisa de um peso maior sobre ele. E uma das características do legalista é que ele é sempre mais severo com os outros do que consigo mesmo. É os fariseus. Colocavam peso sobre os outros, e Jesus fala, olha, vocês colocam pesos sobre os outros que vocês não dão conta de carregar, e vocês não permitem que eles entrem no reino de Deus, com tantas leis, com tantos mandamentos de homens. Mas o cristão guiado pelo Espírito, ao contrário do legalista, ele sempre desconfia mais de si mesmo. E ele sempre exige mais de si do que dos outros, para que ele seja capaz também de ajudar os outros quando esses precisam. Ao contrário do que muitas vezes nós imaginamos de um cristão maduro, de um cristão espiritual, alguém guiado pelo Espírito Santo, este sempre vai tomar tempo para restaurar o irmão caído. E interessante que a palavra traduzida, que a palavra usada, na verdade, por Paulo como restaurai-o, né, restaure o seu irmão, era comumente usada quando era feita uma reparação. Era a palavra que era usada quando um médico ele retirava um tumor de dentro de uma pessoa, de um corpo, ou quando alguém quebrava um membro do seu corpo e havia restauração, tinha que engessar aquele membro. E com isso nós podemos ter claro que a ênfase de Paulo, ao falar de restauração, não era a ênfase no castigo, mas era a ênfase na cura daquele irmão. A atitude de um cristão espiritual é sempre uma confrontação com o objetivo de restauração, não de castigo. É sempre uma atitude de trazer aquele irmão para o caminho certo, de ganhar aquele irmão. Quando Jesus fala em Mateus 18, vai, converse, confronte seu irmão. Se ele ouvir, você ganhou ele. O principal ali, Jesus está falando no começo, é você ganhar esse seu irmão. E perceba que como ele deve fazer isso. Paulo fala, você deve, o irmão maduro, ele deve fazer isso com mansidão. E aí, se a gente olhar a palavra mansidão, ela quer dizer com brandura, com suavidade, de forma pacífica, sem pressa, sem arrogância ou sem sentimento de superioridade.
E aí, é interessante que Paulo, quando ele está falando sobre isso, ele fala assim, olha, e vocês tenham cuidado também para que vocês não sejam tentados. Por que Paulo fala, quando você está ajudando alguém, cuidado para que você não seja tentado? Paulo está falando da tentação que aquela pessoa que tinha de ajudar outro podia ter de julgar aquela pessoa naquele momento, em vez de ajudá-la, de se considerá-la melhor. Por isso Paulo fala, tenha esse cuidado. E aí Paulo fala, porque se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Isso significa que não podemos ter o sentimento de que eu sou superior que aquela pessoa que pecou. Um cristão maduro, gente, espiritual, e a gente tem que redimir muitas vezes essa questão, que a gente acha que o cristão espiritual é aquela pessoa que está em outro patamar, que é inalcançável, que não tem relacionamento com ninguém, que fica o dia inteiro orando, 24 horas orando, e ela é intocável. Não, um cristão maduro, espiritual, segundo o nosso próprio Senhor, é aquele que se relaciona com outros de forma a trazer restauração. E um cristão maduro, diante de um irmão em falta, ele nunca deve pensar, e ele nunca vai pensar, que fraco essa pessoa. Nossa, como assim? Poxa, como você cometeu esse pecado? Mas ele sempre será levado a exclamar, se não fosse pela graça de Deus, eu certamente estaria nessa mesma condição. Um pastor amigo, Renan Dias, ele comentando sobre esse texto, ele diz que o cristão espiritual, ao ver o outro em pecado, ele reconhece que também é pecador e se curva para levantar aquele que caiu. Essa é a imagem aqui que Paulo está colocando. Então nós temos aqui a primeira premissa desse texto, que a vida cristã nem sempre vai ser tranquila e que nós teremos fardos na nossa vida cristã para carregar. E mais do que isso, nós teremos fardos às vezes tão pesados na nossa vida cristã, na nossa caminhada, na jornada cristã, que nós precisaremos de outras pessoas para nos ajudarem a carregar esses fardos. Há 2 semanas atrás, quem está acompanhando a série, nós vimos da importância de confessar os nossos pecados uns aos outros. No texto de Tiago, nós vimos que quando o irmão está sendo tentado e que está caindo no pecado, ele deve procurar alguém, um irmão maduro na fé, um irmão na fé, e confessar, olha meu irmão, eu estou passando por essa situação, eu não estou conseguindo vencer. Ora comigo, caminha comigo essa caminhada, me discipula, me ajuda, eu quero vencer isso. Nós falamos sobre a importância dessa caminhada conjunta nessa vida cristã, porque a vida cristã é uma batalha. E tem fardos que nós não podemos carregar sozinhos. E hoje nós estamos falando da iniciativa do irmão espiritual diante do irmão faltoso, diante do irmão que está em pecado. Quando ele vê um irmão que está cometendo pecado, que está vivendo uma vida em pecado, só que esse irmão não reconhece, não vem confessar os seus pecados. O que Paulo está falando é que diante de uma situação dessa, nós que somos espirituais, aqueles que são maduros na fé, ele deve ter uma atitude sempre ativa em relação ao pecado do seu irmão. Ele não vai ficar inerte. Ele não veio falar, eu não falo nada também. Se ele procurar, eu procuro. Se ele não procurar, eu estou tranquilo. Se eu vejo um irmão, que Paulo está falando, se você vê um irmão que está vivendo uma vida em pecado, nas obras da carne, o cristão espiritual, ele sempre vai tomar iniciativa, procurar aquele irmão, se aproximar dele, para que possa ajudá-lo e a restaurá-lo. Essa verdade bíblica, meus irmãos, ela joga por terra o pensamento popular de que cada um cuida da sua vida, né? Porque pelo padrão do mundo, cada um cuida do seu problema, cada um está, né? Já dizia a sabedoria popular, ema, cada um com seus problemas, né? A gente cresce ouvindo isso, cada um tem seu problema seu. Mas essa realidade não é a realidade dentro do corpo de Cristo, de quem foi inserido no reino de Deus. E Paulo, ele completa então dizendo que quando o cristão maduro, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a restauração do nosso irmão, Paulo fala, vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ou até quando a gente viu na primeira semana, ame o teu próximo assim como eu vos amei, com amor sacrificial, com amor servil, com amor decisivo, não com amor apático, não com amor egoísta. Agora, tem uma segunda premissa aqui no que nós falamos. Para ajudar alguém a carregar um fardo, eu preciso estar próximo da pessoa. Não tem como se o Rodrigo estiver carregando
algo muito pesado, não tem como eu ajudar ele de longe a carregar esse fardo. Eu preciso me colocar ao lado dele, ele está carregando alguma coisa, eu preciso carregar, chegar ao lado, cara, isso aqui ajuda. Então, eu pego aqui, você pega ali, a gente divide o peso, distribui o peso para que a gente possa caminhar junto. É preciso ter vida na vida, é preciso ter comunhão, é preciso estar inserido dentro do corpo, para que nós possamos carregar os fardos uns dos outros. De forma prática, isso implica em ouvir, em ajudar, em assumir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente o fardo do outro. E por que o cristão espiritual faz isso, gente? Porque ele sabe que Cristo carregou seus fardos na cruz. Ao olhar para Cristo, o cristão vê o retrato mais perfeito do amor. Ele nos amou. E por isso, de forma ativa, Ele carregou os nossos pecados naquela cruz do Calvário. Diante disso, Deus espera que nós, que entendamos isso, que recebemos essa ação de Deus, nós possamos fazer assim com o nosso próximo também, quando ele estiver carregando fardo pesado. E assim nós cumprimos a lei de Cristo. A lei que resume no amor ao próximo, e não no amor centrado no meu eu, não um amor egoísta. Agora, Paulo, ele também no final do texto, ele faz uma segunda advertência. Ele alerta também que cada um deve carregar a sua própria carga. Ele fala, pois cada um deverá levar a própria carga. Aí talvez a gente pense, mas não era para compartilhar o fardo, agora Paulo está entrando em contradição, ele fala, levem os fardos pesados uns dos outros, agora ele fala, cada um leve a sua carga, ele está se contradizendo aqui nesse texto. A primeira coisa que nós temos que perceber é que quando ele fala dos fardos, ele fala, carregue os fardos pesados, agora ele fala, cada um carregue a sua carga, são palavras diferentes. E a palavra carga aqui usada por Paulo era como uma mochila que o soldado usava no exército, que ele tinha que levar, era a carga dele. Paulo está dizendo que tem um dever na vida cristã que somente nós podemos ouvir. Tem tarefas que são nossas, que por mais que as outras pessoas tenham boa vontade de nos ajudar, cabe a nós carregar certas cargas na nossa caminhada. E essa carga pessoal que Deus nos dá, Ele sabe que nós podemos carregar, diferente do fardo pesado. Então nós temos responsabilidade coletiva de carregar o fardo uns dos outros, mas nós também temos a responsabilidade individual de levar a nossa própria carga, de assumir a nossa própria cruz, como Jesus fala, né? De negar o nosso próprio eu. Cargas que cabem a nós, que não cabem ao nosso irmão. E Paulo, ele fala que nós não conseguiremos ajudar o nosso próximo de forma apropriada, ou seja, sem fazer julgamento, se nós não tivermos uma visão apropriada, correta de nós mesmos. Por isso, ele alerta no versículo 4, o que ele fala? Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Veja novamente, que Paulo fala, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O conselho de Paulo é o seguinte, para que você não seja vaidoso, para que você não seja orgulhoso, presunçoso diante do seu irmão que caiu, que está em pecado, você precisa fazer constantemente uma autoanálise da sua espiritualidade, da sua vida cristã, do seu coração, à luz da palavra de Deus, à luz de Cristo. Não é comparando você, não é chegar para fazer uma comparação e falar assim, deixa eu ver como está a minha vida espiritual. Joãozinho, eu estou bem se eu comparar com ele. Nossa, fulano, ele é muito espiritual, então eu não estou tão bem. Paulo está falando que nós devemos nos comparar à luz da palavra de Deus, sem comparação com os outros. Precisamos nos comparar com Cristo. E aí nós veremos que todos nós estamos nivelados por baixo. Não tem melhor, não tem maior, não tem apóstolo que é mais poderoso, não tem isso, não tem aquilo. Todos nós estamos nivelados por baixo. Precisamos de uma humildade centrada no Evangelho para que possamos suportar os fardos uns dos outros. O auto-engano acerca de nós mesmos pode nos impedir muitas vezes de socorrer os nossos irmãos e irmãs necessitados.
O cristão que tem uma visão distorcida de si, que se acha mais espiritual, mais superior, muitas vezes ele vai abandonar o seu irmão quando esse se encontra em dificuldade. Agora, o cristão maduro, espiritual, que faz uma autoanálise constante, que olha para o seu coração e fala, miserável, pobre homem que sou. Paulo falava isso. Paulo começa no seu ministério falando que ele era o menor dos apóstolos em Atos. Depois ele vai falar que ele é o menor dos cristãos. Depois, no final, ele vai falar que ele é o maior dos pecadores. Quanto mais espiritual Paulo ia ficando, pior ele se considerava. Porque maior era a sua visão de Deus. Ele não se comparava com os outros, ele se comparava com Deus. E ele vai cada vez se colocando mais abaixo. A espiritualidade de Paulo, cada vez que ele amadurece mais na fé, ele vai vendo quão pecador ele é, porque a visão da santidade de Deus para ele vai crescendo, ele vai falando assim, miserável homem que sou, e ele vai se conhecendo cada vez mais, sou o pior dos pecadores. Paulo, ele fala que ele é o pior das pessoas de todo mundo. Se Paulo é isso, quanto nós, né? Quanto mais nós. Podemos resumir que o que Paulo tem em mente nessa passagem é que cada cristão, ele deve carregar a sua carga, ele deve cumprir a sua missão. Tem uma missão que é proposta para mim e para você, que ninguém pode carregar, que ninguém pode cumprir por nós. Tem coisas na nossa espiritualidade, na nossa vida cristã, que só cabe a nós fazer. É a nossa carga, é a nossa mochila. É o que Deus deu para a gente. Mas também, nós devemos fazer isso sem nos esquecer dos fardos pesados dos nossos irmãos e das nossas irmãs, aqueles que estão passando por dificuldades espirituais. Não é somente carregar minha mochila e falar assim, eu estou carregando minha mochila, eu cumpri minha missão. Os outros, cada um com o seu problema. Nós devemos cumprir a nossa missão, mas nós devemos também ajudar o irmão e a irmã necessitado. Como aplicar ainda mais essa passagem tão importante na nossa vida cristã? Para concluir. Seja um cristão espiritual e viva para levantar o seu irmão caído. Quer ser alguém espiritual? Cresça espiritualmente. Cresça ajudando irmãos e irmãs que estão caídos. Pense em pessoas que caíram, que estão vivendo vida em pecado. Pensa como você pode chegar nessa pessoa não para julgá-la, mas para trazê-la para perto, mas para restaurá-la, porque isso é o que Paulo está falando aqui. Não se limite a observar o irmão caído sem se envolver com ele. Isso é pensamento do mundo, isso não é pensamento da igreja. Também não mude de direção ao ver um irmão caído. Ah, não, eu não quero me envolver com essa pessoa, pode trazer problema para mim. Nem muito menos faça o pior, talvez o pior das coisas. Falando mal desse irmão, espalhando a notícia, descobriu que o irmão está em pecado, em vez não ajuda, vira a cara e faz o pior. Está sabendo o que fulano fez? Está sabendo? Sabe o que aconteceu? Você viu? Viu? Ah, você viu o que aconteceu? Você viu? Nossa, você viu? Humilha e fere ainda mais a pessoa que já está com o peso do pecado sobre as costas. Paulo fala que nesse caso o irmão caído ele não precisa de amputação, ele precisa de restauração. Quer ser um cristão espiritual, quer crescer na sua vida espiritual, se envolva no ministério da restauração e não da condenação. Ao ver o irmão em pecado, não o ignore, como se não fosse sua responsabilidade. Ah, não, isso é da igreja, deixa a liderança cuidar disso, não tem nada a ver com isso. Não o despreze também como se você fosse superior a ele. Em vez disso, como nós falamos, reconheça a sua fraqueza, olhe e fala, poderia ser eu, é meu irmão, se não fosse a graça de Deus, eu poderia estar nessa situação. Então ajude a levantar, se curve, e faça isso com mansidão, igual Paulo fala, com humildade. Uma outra aplicação aqui é que alguns cristãos eles não repartem o seu fardo pesado, porque eles pensam que se eles repartirem o seu fardo pesado, eles não estão sendo espirituais o suficiente, vai mostrar fraqueza diante dos irmãos. E eles preferem muitas vezes tentar carregar os fardos pesados sozinhos, para mostrar a espiritualidade.
Mas Paulo está afirmando que tem fardo na vida, gente, que é tão pesado, tem luta que é tão pesada, tem pecado que é tão pesado, tem situação que é tão difícil, que você não vai conseguir carregar sozinho. É a advertência de Paulo, você precisa de irmãos que te ajudem a carregar esse fardo. Mas como isso acontece? Dentro da comunhão. Dentro de uma igreja que caminha próximo uns aos outros. Para que eu possa tomar atitude de ajudar alguém, eu preciso que essa pessoa esteja próximo, ou eu preciso me mover na direção dessa pessoa. Para que eu possa ver que a outra pessoa está carregando um fardo pesado, eu tenho que estar perto. Se a outra pessoa está passando na rua de trás com um fardo pesado, eu não vou saber. Se você não se envolve na vida da igreja, se você não gera relacionamentos profundos, se você não procura desenvolver relacionamentos, ninguém vai saber do seu fardo, a não ser que Deus traga uma revelação especial para o irmão. É necessário que você dê passos de amadurecimento, de envolver com pessoas, se esforce. E é necessário também que você dê passos em direção a outros que estão vivendo dessa forma, para ajudá-los, para socorrê-los. Sim, lá em Tiago, ele fala sobre a iniciativa de quem está pecando de confessar. Aqui Paulo fala da atitude do cristão maduro de ir até aquele que está pecando e não reconhece o seu pecado. Porque sem Cristo, meus irmãos, todos nós, a Bíblia fala, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós estávamos iludidos no modo de viver. Mas a gente vê na Bíblia que Deus ele envia Cristo, seu único Filho, para carregar em seus ombros a maior carga que estava sobre nós. A carga que nem eu nem você, que nenhum de nós poderíamos carregar. A carga justa de Deus com o pecado, a ira santa de Deus com o nosso pecado. Ela foi carregada por Cristo na cruz e foi aplacada mediante aquilo que Deus fez por nós em Cristo. Cristo, ao morrer na cruz, ele morre no nosso lugar, voluntariamente, carregando os nossos fardos ativamente, atitude de amor ativa, por aqueles que eram seus inimigos, por aqueles que viraram as costas para Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. E a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus. Deus tomou a iniciativa em depositar nos ombros do seu Filho a carga que pesava sobre mim, sobre você. Não tem como nós compreendermos isso e ficarmos passivos ao ver os nossos irmãos carregando fardos pesados. Eu gostaria de terminar com as palavras de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículos 5 e 6, quando ele fazendo uma profecia em relação ao Cristo que viria, ele fala assim: mas ele, falando de Cristo, foi transpassado por causa das nossas transgressões, das nossas. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pelas feridas de Cristo, nós fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Todos estavam desviados. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Todos nós voltamos as costas para Deus. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por que nós carregamos os fardos pesados uns dos outros? Porque Cristo carregou o nosso fardo pesado um dia. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso olhar para aquela cruz e saber que era para aquele fardo estar sobre mim. Eram os meus pecados sobre Cristo na cruz. E aí Deus olha voluntariamente, envia seu Filho. Jesus vem em forma de servo, se humilha, vai até a cruz, morre no nosso lugar. E aí Deus olha para nós e fala: Ele é justo, Ele é Filho. O fardo foi tirado de nós, que as nossas vidas também, com que as nossas vidas nós possamos carregar os fardos uns dos outros, para mostrar que Cristo um dia fez isso por nós, como um testemunho daquilo que nós recebemos gratuitamente. Amém? Vamos fechar os olhos e orar. Eu não sei aonde você se encontra, se é você é alguém que talvez está carregando um fardo pesado demais, pecados que você não consegue carregar sozinho, que você não dá conta, e talvez você não tenha coragem.
de compartilhar com outros, ou se você é alguém que precisa se ver ativamente, crescendo como alguém que auxilia, como agente de restauração no reino de Deus. Mas eu queria te convidar a fazer essa oração nessa manhã, independente da sua posição, e entender que você não vai conseguir caminhar com fardos pesados sem a ajuda de irmãos, e que você também pode ser instrumento de Deus na restauração de irmãos que estão em pecado, que você deve se importar com esses irmãos a ponto de procurá-los, de auxiliá-los, de restaurá-los com mansidão. Senhor, nós primeiramente te agradecemos, Pai. Obrigado, Cristo, porque sobre o Senhor naquela cruz estavam os nossos pecados. Era o nosso fardo que estava sobre o Senhor. O Senhor carregou o fardo, o peso do mundo inteiro nas suas costas. A ira justa de Deus foi aplacada sobre o Senhor. Deus enviou seu próprio Filho ao mundo. Que tamanha prova de amor. Obrigado porque o Senhor foi ativo na nossa restauração. Obrigado porque o Senhor é manso conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor toma tempo para nos restaurar, Pai. Obrigado porque o Senhor fez isso na cruz e constantemente no nosso dia a dia, nós que somos pessoas duras de coração, Pai. O Senhor é gracioso conosco, o Senhor nos restaura com mansidão. O Senhor não nos trata segundo mais os nossos pecados, Pai, mas o Senhor nos trata segundo a Tua graça, Pai. Segundo a justiça de Cristo que foi depositada a nós. Obrigado, Senhor, obrigado. Nós te louvamos, nós te agradecemos. O que seria de nós? Onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse a Tua graça? Onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse tirado esse fardo de morte, de condenação, esse jugo sobre as nossas costas? Nós te louvamos, Deus, porque em Cristo nós podemos ter acesso a isso. Obrigado. Que nós sejamos instrumentos do Senhor nesse mundo, na vida dos nossos irmãos aqui, começar dentro da nossa comunidade, Pai. Que quando nós vemos irmãos que estão, Deus, vivendo vidas distantes do Senhor, Deus, caminhando em pecado, Deus, caindo, Deus, caídos, que nós possamos humildemente reconhecer, Deus, que somos os maiores dos pecadores, Pai. Possamos nos curvar diante deles, Pai, para auxiliá-los, para restaurá-los com mansidão, com a mesma mansidão que o Senhor nos restaura, Pai. Que possamos agir com o próximo, assim como o Senhor agiu com nós, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor foi paciente conosco. Obrigado porque aquela cruz era nossa. Obrigado porque nós podemos hoje olhar para a cruz vazia e saber que o Senhor completou essa boa obra, Deus, e vai completar, Deus. O Senhor está trabalhando em nós, Pai, e o Senhor nos levará seguro para casa, Pai. Nós queremos cantar sobre essa mensagem da cruz, nós queremos cantar sobre esse Cristo maravilhoso que morreu na cruz para nos dar vida. E queremos ser testemunhos, agentes de restauração do Senhor na nossa comunidade de fé e no mundo na qual nós vivemos. Dizer que há esperança. Há um mundo sobrecarregado por fardos também, Pai. Pessoas que estão ao nosso redor, que não conseguem caminhar, que não conseguem ter esperança para o amanhã, Deus. Nós temos essa mensagem de que Cristo carregou os nossos fardos e nós queremos compartilhar também com esse mundo aflito, desesperado, com esse mundo desiludido, que existe uma esperança eterna que é Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém.